Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos então à pergunta dela que diz assim: Boa noite, Andrezito. Minha irmã está reclamando muito do marido abusivo e ciumento para mim. Porém, disse que não pode separar por conta dos filhos. O que faço se ela fica chorando para mim? Quando nós vemos alguém que nós amamos passando por um relacionamento abusivo, é doloroso. Doloroso e angustiante. Por quê angustiante? Porque nos vem uma sensação de impotência. O que eu vou fazer? Porém, existem algumas formas saudáveis, e é o que eu vou falar aqui, da gente tentar ajudar em situações assim, porém sem carregar um peso que não é nosso. E isso precisa ficar muito claro. Eu não posso começar a carregar um peso, uma responsabilidade que não é minha. Veja bem, a primeira coisa que eu vou dizer aqui é o seguinte: ela chora para mim, André. Muito mais importante do que você ter respostas, que às vezes a pessoa vem trazer um problema pra gente, ela chora, e parece que a gente tem que responder, a gente tem que dar uma solução. Veja bem, você não é terapeuta e, portanto, esse não é o seu papel. Você não é terapeuta, você não é a psicóloga, a psiquiatra da sua irmã. É igual quando nós vamos em velório. Às vezes a pessoa vai em velório, ela tem até receio de chegar perto, por exemplo, da amiga dela que perdeu o pai, ou ela fica angustiada porque ela está lá do lado e ela não tem palavras para falar naquele momento. Tá entendendo o que eu estou querendo dizer aqui? Fazendo o exemplo junto com essa irmã que chora comigo. Parece que eu não tenho palavra, então parece que eu fico angustiada, mais angustiada ainda. Estou angustiada por vê-la nessa situação e parece que eu fico mais angustiada porque eu não consigo ajudar, não consigo falar, não tenho palavra. E não tem. Então, muito mais importante do que respostas é você ser apoio. Por exemplo, outro dia eu fui no velório do irmão de uma amiga minha, de uma conhecida minha, uma pessoa que eu tenho carinho e tal, mas a gente não é tão próximo assim. E aí, uma hora eu estava lá, próximo ao caixão, e ela parou do meu lado, a gente ficou ali e tal. Aí chegou uma outra pessoa, começou a falar umas besteiras pra ela, gente. Pensava, gente, mas pra que falar essas coisas? E aí eu vi a importância do meu silêncio, porque eu fiquei quieto. A única coisa, quando eu a abracei, eu falei meus sentimentos e eu falei que Deus possa confortar vocês, que você possa se sentir amparada pela espiritualidade e conte com as minhas orações. Foi o que eu falei. Não tem por que ficar falando, então, porque era a hora dele, porque, tava sofrendo, E de outra, eu nem tenho consciência do caso, do que de fato aconteceu, o que estava passando lá com o rapaz, não tenho os detalhes. Então, vai falar besteira. É aquela pessoa que não consegue ficar quieta, que ela acha que ela tem que falar alguma coisa. E aí, meu bem, o remendo vai ficando pior que o rasgo. E por vezes, o que uma pessoa, quando a pessoa perdeu alguém, por exemplo, o que ela gosta? Ela gosta de ver que as pessoas que ela ama estão ali próximas a ela. Eu não preciso ficar falando coisas. Tem coisas que a pessoa, sabe o que a pessoa precisa? Só do nosso apoio. Eu tô aqui do seu lado. Eu ouço. Então você com a sua irmã, eu ouço. O que ela tem a dizer? Eu não preciso ficar falando para ela, larga dele, faz isso, Não preciso ficar falando, querendo dar solução. Eu a ouço, eu mostro que ela não está sozinha. Eu não invalido o que ela está sentindo. Ou seja, vá, bobagem, Todo mundo passa por isso, um monte de gente que passa por isso, você tem que ser forte. Não, eu não vou invalidar o que ela está sentindo. Eu estou ouvindo. E eu falo, ninguém deveria passar por isso. Essa situação de abuso realmente é o tipo de coisa que nenhuma mulher deveria passar. Aliás, nenhum ser humano, porque há muitos homens que passam por abuso também, por uma relação abusiva. Então, tá vendo? O máximo que eu posso falar, olha, eu tô aqui do seu lado se você precisar. Você não merece viver com medo. Ninguém deveria passar relacionamento é para trazer paz de espírito, não tormento. São frases, e essas frases, você pode ter certeza que elas são sementinhas que vão caindo dentro da pessoa. Ninguém merece viver com medo. Relacionamento deveria ser um lugar de paz de espírito, não de tormento.
Então, são frasezinhas que talvez vá caindo dentro da pessoa para ela ir tomando posse. Poxa vida, né? Eu estou vivendo tudo menos paz de espírito, eu estou vivendo tormento. Será que isso é um relacionamento saudável? Então, assim, você está vendo? São frasezinhas, é eu aqui ouvindo, é eu falando que eu sou apoio. E isso já é gigantesco para quem vive numa relação abusiva. Mas você está vendo que por vezes você acha que é insuficiente, você acha que você deveria fazer mais, você acha que você deveria ser a solução para aquilo ali. Então assim, e outra coisa, por mais que você esteja percebendo que o melhor para ela seria separar-se, às vezes a gente tem que evitar pressionar a pessoa para ela se separar. Sabe por quê? Porque isso, inclusive, poderia fazer com que ela se afastasse de você, fazer ela se afastar de você. Então, quer dizer, o pouco que ela, às vezes, então, poderia receber de você, ela vai passar a não receber mais. Então, assim, né? Tá vendo que, ao invés de eu pressioná-la para ela se separar, e às vezes nós temos essa tendência, sai disso, olha o que você está vivendo, você é tonta, você fica aí, não sei o quê. Então nem adianta mais me procurar, hein? Nem adianta me procurar, vim chorando desse jeito, se chororou, porque você não larga dele mesmo, você é uma sem vergonha. Pronto. Então, você tá vendo? Frasezinhas como aquelas que eu citei anteriormente, e depois, uma hora eu posso estar assim, olha, se um dia você se decidir se separar dele, por exemplo, você pode contar comigo, eu vou estar do seu lado. Então você está vendo que eu não estou falando que ela tem que se separar, eu não estou fazendo pressão para que ela se separe. Não. Olha, e se um dia você chegar à conclusão que o que você está vivendo é um tormento, que você não tem paz de espírito, e você decidir, por exemplo, se separar, se você percebe que tem condições para isso, porque tem gente que de repente o cara é tão abusivo que a pessoa não sente que é o momento dela se separar, que ela tem medo de feminicídio, inclusive. Então, né, quando eu sentir que, se você sentir que é o momento tal, você sabe que você pode contar comigo. Você sabe que eu vou estar do seu lado. Então, aí ela entende que ela precisa sair, mas no tempo dela. Ela começa a entender que tem saída. E muitas vezes ela chega então à conclusão que ela precisa sair. Mas está vendo? No tempo dela. Porque senão também, aquela pressão que eu falei, né? É porque você é uma tonta, porque não sei o quê, depois. Então também nem adianta mais me procurar. Aí às vezes parece que então a pessoa, ela se vê numa obrigação com você, ela termina, mas ela não estava verdadeiramente preparada para terminar e depois ela volta. No caso específico da sua irmã, minha querida, você colocou aqui que ela diz que não pode se separar por causa dos filhos. Você colocou aqui. Então, isso é muito comum. Então, assim, quem vive numa relação abusiva, ou seja, as vítimas de uma relação abusiva, elas costumam justificar, por exemplo, a não saída delas usando, às vezes, alguma coisa nobre, como, por exemplo, os filhos. Só que, na verdade, na maioria dos casos, é porque elas estão com medo. Aí vem outras frases que a gente pode usar, como, por exemplo, olha, eu entendo que você está pensando nos seus filhos, eu entendo que os seus filhos são sua prioridade, e justamente porque você pensa nos seus filhos, é que vocês merecem viver em paz e sem medo. Então, tá vendo? Justamente por eu pensar nos filhos, é que a gente mereceria viver em paz, sem medo. Os filhos não crescendo, né, nessa turbulência toda. Posso falar, olha, você não precisa decidir nada agora, mas veja bem, existem formas de você se proteger. Então, todas essas frases, é o que eu disse lá atrás, vai plantando sementinha. Eu vou plantando sementinha sem eu confrontar a pessoa. Sem eu ficar falando que ela é uma tonta, sem falar que se ela pensasse nos filhos mesmos, ela já tinha separado. Então eu vou plantando sementinhas sem confrontar a pessoa. Aliás, sem confrontar e sem fazer com que ela se sinta ainda pior, né? Porque a pessoa já é vítima de abuso e aí a gente deixa ela pior ainda. E aí, só para finalizar, não se esqueça do que eu falei lá no início. Você não é a terapeuta, você não é a psicóloga, você não é a psiquiatra, você não é assistente social. Então eu não posso carregar algo que não é meu. Quando eu digo carregar algo que não é meu, eu estou querendo dizer que eu não posso carregar
mais do que eu posso carregar. Então, isso tem que ficar sempre muito claro, certo? Então, assim, eu quero ajudar, mas eu também tenho que me proteger emocionalmente. Senão eu me acho responsável por resolver o problema do outro. Então, às vezes, eu tenho que deixar claro também, certo? Que eu também me preocupo. Olha, eu também me preocupo, eu também fico mal. Essa situação também me deixa preocupada. Tenho que mostrar que eu também fico angustiada. E claro, às vezes, né, tem que saber falar, por exemplo, colocar limites saudáveis, como por exemplo, irmã, olha, eu sei que o que você vive é um drama, ninguém mereceria uma relação turbulenta, mas outro dia, quando você me ligou, eu tinha vindo de um dia totalmente estressado do trabalho, eu estava precisando de um relaxamento e aí eu te ouvi e aí eu fiquei pior ainda, eu não dormi à noite. Então eu gostaria que você às vezes me perguntasse, tá tudo bem? Você tá podendo falar agora? Sabe? Eu deixar isso claro para a pessoa poder me questionar. Por que a pessoa também não pode perguntar como eu tô? Porque senão a pessoa acha que eu sou um caminhão basculante, onde ela vai jogando tudo ali. Aliás, não é nem caminhão basculante, porque o caminhão basculante eu posso erguer a caçamba e despejar, né? Não, acha que eu sou um lixo, onde a pessoa chega e já vai despejando, despejando, despejando. Não, pera lá, eu não sou um lixo, eu não sou uma coisa onde só você vem e despeja. Você às vezes não tem o hábito de perguntar como eu tô, porque senão parece que só porque eu não vivo com um relacionamento abusivo, por exemplo, eu não tenho problema nenhum. Se não parece que só porque ela vive num relacionamento abusivo, o dela é a coisa mais absurda que existe no planeta e, portanto, só a dor dela é válida. Então você está vendo que, às vezes, a gente tem que saber colocar essa questão também. A gente tem que colocar a questão que a gente também não pode, todos os dias, estar ouvindo, certo? Eu acho que esse é um caminho bem interessante da gente parar, pensar, refletir, para ver, esse é o tipo de caminho que eu acho que é bem saudável se a gente caminhar mais ou menos por aí. Quer vir aqui para o atendimento online, onde a gente vai bater papo, vou mergulhar aí na sua história, para que eu possa entender o que possa estar acontecendo e assim conseguir te ajudar? É só você acessar o meu site www.andremassolini.com.br. Lá você vai ver todas as opções de atendimento, os valores, tudo certinho. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilha aí com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.